Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo de A a Z. Eu sou Azenilton Prado e hoje vamos falar sobre um tema super relevante e urgente, as mudanças climáticas e as queimadas que estão acontecendo atualmente no Brasil. Como isso impacta o nosso país, nossa vida e o futuro do planeta. Vamos discutir tudo isso e muito mais um pouco. Então, fica com a gente, curta e nos siga. Hoje nós temos um convidado especial, Reude Santos, com licenciatura em Geografia pela UESB. É um prazer, Reude, estar com você hoje aqui no nosso podcast para a gente bater esse papo bem interessante. Boa noite, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouco com o assunto. Assim, infelizmente é um tema hoje que vem trazendo muitos transtornos para todos nós. Geralmente é algo corriqueiro que acontece, mas esse ano está acontecendo com intensidade muito grande, trazendo diversos problemas para todo mundo em geral, né? Que se afeta as pessoas de outros estados, com certeza também tem que afetar a gente também tem que se sensibilizar pela dor do outro que está lá. Hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco o que está acontecendo. E nosso convidado permanente, meu amigo, meu professor de mestre em História pela UESC, Irineu Aranha. É um prazer sempre estar com você aqui, Irineu. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Reilson. É um prazer retornar aqui do nosso terceiro programa, né? Nosso terceiro bate-papo. E hoje com um convidado especial. Eu quero abraçá-lo aí e vamos discutir esses problemas, né? Como ele mesmo disse agora. Um problema que afeta a todos, não é só a determinada região que nesse momento está mais afetada, mas afeta o país como todo. Isso, e assim, antes da gente iniciar falando sobre as queimadas, né, a gente precisa entender um pouco da mudança que o mundo passa na questão climática. A gente vê aí muitas situações de seca em determinadas regiões, chuvas em outras regiões, a próprio aquecimento dos mares. Então, assim, é preciso a gente ter essa compreensão para a gente poder entender tudo que está acontecendo hoje no Brasil. E, assim, vai ser muito interessante ter dois professores hoje aqui com a gente, para a gente nortear um pouco os nossos ouvintes para entender como está toda essa situação hoje no Brasil. No Brasil e no mundo, basicamente variações a longo prazo nos padrões climáticos. Aí Reudes vai poder dizer um pouquinho para a gente, Reudes, essa compreensão dessas transformações que a gente está vivendo, nesse sentido de hoje a gente tem um descontrole muito grande. Antigamente você conseguia prever melhor a situação climática, a gente tinha mais a questão de chuvas e de secas mais definidas, e hoje a gente está vivendo uma situação bem estranha. Por exemplo, a gente está em setembro e tem situações de frio ainda em algumas cidades, algumas regiões. Aí eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essa compreensão e sobre essa influência que a gente está tendo, e o Brasil, por se tratar de um país também de uma geografia bem peculiar, o que isso tem afetado em algumas regiões. Bem, infelizmente o causador principal disso é a ação humana. A emissão de gás do efeito estufa vem cada dia aumentando por conta da própria organização do homem como sujeito em si, né, de acumulação, de juntar mais dinheiro, de correr atrás disso, aí vem todo o processo industrial, que, igual você trouxe bem, antigamente a gente conseguia prever mais isso porque não era tão acentuado o processo de emissão de gás de efeito estufa que a gente vem hoje. Porque o processo de industrialização, cada dia que passa, vem aumentando o processo de industrialização, ocasionando assim um desequilíbrio. Antes o planeta não era tão desequilibrado como é hoje, e era por isso que o equilíbrio imperava mais, onde você conseguia definir os períodos chuvosos, os períodos de seca, ocasionando assim um equilíbrio maior. Hoje, infelizmente, esse equilíbrio vem sendo quebrado, principalmente por conta da ação humana.
Tinha uma situação onde a Terra, ela por si só já liberava, né? A gente tem a questão da própria cultura, né? Que já libera o CO2, né? Na atmosfera. E aí, hoje a gente tem isso muito mais acelerado, como você falou bem, com o processo de industrialização, né? Desse avanço em áreas nativas, né, da nossa floresta, e isso contribui muito, muito e bastante com essa situação. Vale lembrar também para o telespectador que vai nos acompanhar que o efeito estufa ele é uma causa natural e essencial para que tenha vida na Terra. Se não tivesse o efeito estufa, nós não teríamos um ambiente equilibrado e não conseguiríamos ter vida na Terra. Porém, o homem, com o passar dos anos, ele vem simplesmente agravando, no caso, o efeito estufa, porque com essa emissão enorme de gases poluentes na atmosfera, o efeito estufa ele deixa de praticamente ser algo natural e já passa a ser algo prejudicial, ocasionando, como você trouxe na introdução também, o aumento na temperatura da Terra, por consequência, o aumento da temperatura da água do oceano, que vai impactar nas geleiras, que vai elevar o nível dos mares, e nisso a gente só vai tendo um efeito dominó de coisas ruins que o próprio homem causa para ele mesmo, na nossa casa, que é o planeta Terra. Porque da forma com que a gente está fazendo, daqui a uns dias nós não vamos ter mais casa. Bem interessante essa colocação, porque, Reudes e Irineu, muitas vezes a gente está muito alheio a essas questões, principalmente a população em geral. Eu estava olhando aqui que a gente, trazendo assim para um tema atual, tá acontecendo em Mato Grosso o encontro do G20, com os ministros das principais economias, ministros de agricultura. E aí tá bem, eles estão tentando trazer uma questão sustentável e tá bem assim contradizendo com o que o país está passando nas situações atuais, né, de queimadas. Inclusive eles estão no local onde foi difícil acesso para chegar por conta das queimadas. Mas assim, a gente sabe, há muito tempo atrás, nós aqui eu acredito, somos contemporâneos, a gente ouviu falar na questão do efeito estufa, e uma coisa que chamou bastante a minha atenção foi quando começou a pesquisa sobre o buraco na camada de ozônio. Quando se falava no buraco da camada de ozônio, a gente pensava que era uma coisa assim bem distante. Eu lembro que eu ainda era adolescente, aí entrando na fase adolescente, eu falava, rapaz, buraco na camada de ozônio, o que isso vai ocorrer, o que isso vai impactar? E hoje a gente vê toda uma situação de degradação, né, que combina exatamente com toda vamos dizer assim, essa desregulação do clima na Terra. Com certeza. Infelizmente, nada acontece por acaso, né? Hildes, eu queria ouvir de você também, a gente falou um pouco sobre a questão do impacto do carbono em si. Eu queria ouvir de você o seguinte, trazendo para a prática, a gente tem uma situação e aí eu queria ouvir sua opinião. A gente tem hoje uma situação preocupante em relação à questão da produção, da cultura mesmo, do país e do mundo, ou ainda não é o momento de se preocupar? Eu falo isso com a questão de produção de alimentos mesmo. Assim, todo problema tem que ser preocupado, tem que ser debatido e tem que tentar resolver. Nós sabemos que o Brasil, basicamente, é um país de agrário. Nós produzimos comida, basicamente, para o mundo todo. Para a gente também. Essa questão de preocupação tem que ter, porque daqui a pouco vão ter culturas que não vão se adequar ou talvez não vão se adaptar a essas mudanças climáticas e elas podem deixar de existir. E isso é preocupante porque tudo que existe tem um porquê, uma necessidade, não é só para a gente uma cultura que pode deixar de existir, pode ser que seja o alimento principal das abelhas, que por sua vez é quem faz a polinização de todas as flores do mundo, ocasionando na produtividade. Então, não pode deixar nenhuma dessas arestas sem aparar ou que
tenha uma tentativa de resolução para evitar esse impacto lá na frente, porque, igual você falou anteriormente, o buraco na camada de ozônio é coisa que a gente via quando era criança. Hoje a gente sofre os impactos. Se a gente não resolver problemas que a gente está tendo agora, o impacto vai ser no futuro para as outras gerações. Talvez as crianças que vão ver esse podcast hoje, com 10, 12 anos, quando tiver a idade da gente aí, 35, 36, 40, vão estar falando, rapaz, quando eu era criança, eu vi 3 caras falando isso, infelizmente não foi feito nada, o que aconteceu hoje. É o problema que a gente tem que enfrentar e talvez lá na frente eles não consigam enfrentar esse problema. Com licença você, Heldes, para eu ouvir um pouco o Irineu, sobre a questão dessa, assim, as autoridades no país, elas estão, assim, meio perplexas em relação a tudo que está acontecendo com essas queimadas. E há uma suspeita de que tenha sido coordenada, né? A Polícia Federal, inclusive, está investigando algumas situações, em algumas regiões, que parece que foram coordenadas essas queimadas, ou no intuito de realmente colocar fogo em uma determinada área para depois vir ocupar essa área, ou no intuito de causar, de fato, uma situação de instabilidade, né, para o governo atual. Aí eu queria ouvir você, Irineu, um pouco sobre isso. Muito bem. Só aqui, quando o Hildes fala sobre a questão das crianças no futuro, né, a partir hoje, criança com 10, 15 anos, daí, quando tiver 35, eu não tenho essa idade toda, né? Mas é uma coisa interessante porque eu converso com algumas pessoas e lá na nossa infância, adolescência, muitos cientistas já falavam sobre esses problemas ambientais, de secas prolongadas em um local, em outro local, enchentes com muita força. E naquele período, a gente não ligava muito para isso, até mesmo pela imaturidade, como eu sempre digo, da nossa imaturidade, quando somos jovens, né? E também, mas não só nós, como as autoridades também não se importam com isso, exatamente por essa ideia de progresso que você falou aí, Reilson, sobre a questão do progresso, a ideia de progresso que é inaugurada, talvez inaugurada, acho que não é a melhor palavra, mas que vai ser fortalecida a partir das revoluções liberais e do advento da Revolução Industrial e do capitalismo. Né? Walter Benjamin, lá, um filósofo, um historiador, que vai criticar já essa ideia de progresso lá atrás um pouco, porque, para ele, o progresso, na verdade, levava à destruição. O progresso estaria na contramão, né? Esse progresso, porque, assim, esse progresso vai trazer destruição. Então, toda ideia de progresso vai trazer tem algum problema para, principalmente, as minorias. Voltando ao que você questiona aí, Azenilton, até a gente que acompanha alguns vídeos, tal, de pessoas que cometem, colocam, incendiando, né? Eles chamaram de incendiários. Tá? Eu não sei bem, porque, assim, se a gente coloca isso numa conta, numa proposta ideológica, política ideológica, de que as pessoas querem, de alguma forma, porque, vamos lá, algum tempo atrás havia uma crítica muito forte, no governo passado, havia uma crítica muito forte, porque não se importava com a questão do meio ambiente, com a proteção do meio ambiente, questão de desmatamento. Havia essa crítica. E agora? Está aí o problema, e talvez é para vir essa narrativa, né? E esse governo agora se importa, e ninguém está falando nada, enfim. Mas a gente sabe que não é somente esse o problema. Não são apenas as pessoas que colocam fogo de maneira criminosa ou não, ou porque estão tentando... Porque, assim, tem uns que colocam numa ideia de utilizar a terra depois, porque isso é parte da cultura brasileira, né? Das pessoas, dos produtores, pequenos produtores que colocam fogo na terra para depois reaproveitar, para ficar melhor, para fazer o plantio, enfim. Mas, em todo esse sentido, mas, assim, tem também as questões naturais, né? E devido principalmente às questões a questão da seca, né? Que nós estamos enfrentando muito forte. Nessa parte ideológica, o que eu acho é que há uma utilização de narrativas, não só as pessoas na prática, mas principalmente a utilização de narrativas, que aí começa a ficar essa briga ideológica, que não fica só no campo da disputa eleitoral, e que vem para tudo, né? Vem para a economia, porque a política está no todo. Então vem para a economia, vem para essas questões de problemas de saúde, para a questão agora da seca, se tiver enchente, vem para questões ideológicas,
Então, isso é um problema, eu costumo brincar com meus alunos, e esse problema ideológico, essas bandeiras ideológicas, é um problema que só atrapalha, não ajuda a resolver o problema. Porque quando você traz para essa discussão ideológica, você não consegue racionalizar e buscar soluções. Embora as soluções, eu acho que Reutz vai falar melhor do que eu, não são fáceis nessa área, né, Reutz? Acredito que não são fáceis nessa área. Mas não possibilita uma racionalização do problema para enfrentamento, né? Então, essa questão de trazendo sempre a discussão ideológica, dessa briga, é um problema maior ainda. Além do problema que nós já enfrentamos, vem esse outro problema. Bem interessante sua fala, Irineu. Eu estava olhando recentemente aqui, agora mais cedo, dando uma pesquisada, e assim, realmente tem essa questão do pequeno produtor, aí Reutz vai poder trazer para a gente o conhecimento dele, mas assim, antes de eu passar a palavra para ele, só para terminar, dessa questão do pequeno produtor que utiliza do fogo para fazer o manejo da terra, ou porque não tem, talvez, uma condição de fazer uma limpa melhor, ou pelo fato do fogo ser que ele resolve rápido. Só que, por exemplo, há algumas situações onde esse fogo termina perdendo o controle desse fogo. Mas só que hoje, o que a gente está vendo no país não são pequenos produtores que estão fazendo esse tipo de queimadas. Até porque tem algumas queimadas, eu estava pesquisando aqui, que, por exemplo, a queimada da cana-de-açúcar em determinadas regiões, ela é permitida por lei. Só que aí, por exemplo, você quer queimar sua cana-de-açúcar para limpar ali o ambiente para a colheita, você precisa de uma autorização prévia. E, assim, são liberados em terrenos acidentados. Aí, Reutz vai ter a condição de trazer melhor para a gente esses dados, onde não tem a possibilidade de colher com as máquinas. Mas aí eu gostaria de ouvir você, Reutz, sobre a situação aí que você acompanha também diariamente, se é muito comum essa queima entre os pequenos produtores e essa situação dessas queimadas, que se chamam queimadas programadas, das canas-de-açúcar em algumas regiões, principalmente no Nordeste, onde o relevo, né, a geografia a terra é bem complicada para utilizar máquinas. Essa prática de uso de queimadas é uma prática cultural e histórica que vem se perpetuando aí durante a história do Brasil em si. Eu acredito que até em outros lugares do mundo também ela seja utilizada, onde o fogo para o pequeno produtor é o meio mais rápido de conseguir limpar a terra, visto que esse, em sua maioria, às vezes não tem acesso a tratores, a esses mecanismos mais sofisticados que as grandes produções têm, mas essas grandes produções também usam desse mesmo mecanismo, porém, é numa situação mais controlada, onde se faz a utilização de máquinas para, primeiro, derrubar a floresta, depois vem outras máquinas que fazem as leiras, que a gente chama, e, posteriormente, o cara, para eliminar todo esse resíduo, ele vai e coloca fogo. Trazendo para o pequeno, muitas das vezes, é o que você falou, seria uma queimada programada para que ele só limpe o terreno onde ele vai fazer sua lavoura, porém, ele não utiliza das técnicas corretas, ocasionando um descontrole dessa queimada. Posteriormente, o que seria pequeno, 1 hectare, 2 hectares, se transforma em um incêndio de grandes proporções, justamente porque não teve todo o manejo correto para se fazer esse serviço. E lembrando que o fogo não é a prática mais adequada para limpar a terra, visto que queimadas repetitivas causam enfraquecimento do solo, por consequência também você vai perder a fertilidade do mesmo. Porém, se cria o mito que em terrenos de queimada a cultura nasce bonita, nasce verde, nasce tudo. E de fato acontece a primeira, a segunda talvez, porque a queima vai fazer a liberação de potássio no solo. O potássio, por sua vez, é um nutriente que as plantas utilizam muito e, por consequência, vai ter logo ali em seguida uma área bonita, de vistosa, tudo, mas com o passar do tempo ele vai perder essa área, praticamente ele não vai produzir mais nada, justamente por conta de estar fazendo o manejo equivocado.
Com relação à cana-de-açúcar que você falou, que são queimadas programadas, geralmente, não estou dizendo que é um fato que acontece com todos, mas geralmente quem faz esse tipo de queimada são pessoas especializadas, porque o cara lá, o dono de um canavial desse tamanho, possivelmente, posteriormente, ele já vai ter quem vai comprar essa cana e ele não quer se preocupar com incêndio de grandes proporções, visto que hoje no Brasil, quem comete queimadas é penalizado. Pode não pagar as multas, mas é penalizado e pode sofrer algum embargo do governo. Aí, hoje, o processo de colheita de cana já evoluiu muito, a maioria das plantações já são mecanizadas, e quem não consegue fazer essa mecanização em áreas, igual você falou, são áreas mais acidentadas, utilizam de técnicas mais avançadas para que os incêndios não saiam de proporções, só queime a área da cana, que, ao meu ver, também é algo meio que inapropriado, né? Você queimar alguma coisa que vai usar depois, e os danos que essa queimada causa não ficam simplesmente ali para o dono da fazenda, né? Porque tudo que vai para a atmosfera não é de uma pessoa só, né? É de todos nós. Aí o cara pensa que não está fazendo nada, mas de fato está agravando ainda mais a situação do planeta. Se fizesse algo de outra forma, eu acredito que seria mais viável e mais sustentável também. Estava vendo uma reportagem da BBC, que é BBC Brasil, e estava dizendo bem nessa linha de raciocínio sua. Ela estava consultando alguns especialistas, e aí ele conversou com um dos consórcios de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, e ele falando que tem exatamente essa dificuldade do maquinário se adaptar ao relevo aqui da região Nordeste. Só que aí ele falou que a China já está desenvolvendo algumas máquinas que vão ser capazes de atuar na colheita aqui no Nordeste, no relevo mais acidentado. Ela pode ficar até... Tem a forma que eles falam de inclinação para colher. Mas, em contrapartida, ele falou que a colheita manual, ela aproveita muito mais a cana-de-açúcar, que a colheita feita de forma mecânica termina tendo um nível de desperdício grande na hora da colheita. Assim, voltando um pouco da questão das queimadas, Reudes e Irineu, eu estava olhando também nessas reportagens, falando o seguinte, que tanto o IBAMA e o INEP, eles não detectaram em nenhum momento, apesar de toda a seca que uma parte da região, uma parte do país está passando, eles não encontraram pontos de queimadas naturais, que é o que se espera, assim, em momentos extremos como esse que a gente está vivendo. Então, eles não encontraram em nenhuma dessas regiões queimadas naturais, foram todas queimadas provocadas pela ação do homem. Infelizmente é uma prática, né? Geralmente as queimadas naturais, elas são causadas por situações naturais mesmo, de fato, né? Raios, esse tipo de situação. No Brasil, basicamente todas as queimadas são causadas por ação humana, não diretamente com a intenção de queimar uma proporção tão grande como a gente está vendo, infelizmente, nesse momento, mas são ações humanas. É o fogo que o cara vai colocar para limpar a terra, como a gente já questionou, é o caminhoneiro que joga uma bituca de cigarro pela janela do carro, é uma pessoa que deixa uma garrafa quebrada ou uma garrafa com água em algum local, com a incidência de sol que está tendo ultimamente, que a gente vem passando pela maior seca da história do país, acaba ocasionando um pequeno incêndio, que esse incêndio depois acaba tomando proporções gigantescas, é o que a gente vem vendo aí, queimadas, cidades entrando em colapso por conta disso, aeroportos sendo fechados, estradas também sendo fechadas, e esse ciclo vicioso acaba prejudicando o macro, não só o micro ali daquele local, né? Talvez a pessoa não tenha intenção nenhuma de causar um transtorno daquele, mas aquela ação indevida naquele momento, sem ter um controle prévio, sem ter um aviso aos corpos de bombeiros que ela poderia sair do controle, ou se ele também tem uma brigada ali de incêndio na fazenda que o cara vai fazer uma limpa com fogo, resolveria muitos problemas, mas infelizmente... Quero ouvir um pouquinho o Irineu sobre essa questão, Irineu. Reudes traz muito bem esse paradoxo que a gente vive em relação a sugar, né, vamos dizer assim, a sugar o que o planeta
tem a nos oferecer. A gente vive um paradoxo, por quê? Porque hoje a gente tem as imposições que são discutidas, as questões climáticas que nascem lá na Rio 92, há muito tempo atrás, e que vem de tempos em tempos trazendo a pauta da discussão, e cada vez tem menos, vamos dizer assim, menos acordo, ou os acordos que foram discutidos antes terminam não indo para frente. E eu queria ouvir você, Irineu, sobre essa questão, porque muitos países, a gente já ouviu de alguns líderes aqui do Brasil, a questão da seguinte forma: a Europa se enriqueceu utilizando os mecanismos naturais dela, utilizando os mecanismos naturais da América do Sul, da África, os Estados Unidos da mesma forma, e aí agora eles querem regular nossas florestas, regular nossos rios, no momento que a gente está em ascensão, em desenvolvimento. Aí eu queria ouvir de você porque assim, não tem como a gente não fazer esse paradoxo, porque como a gente consegue manter a economia, a ascensão da economia, como a gente consegue tirar mais gente da extrema pobreza, da miséria, e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Aí eu queria ouvir de você e depois eu queria ouvir Heude sobre esse paradoxo que a gente vive nesse momento. Olha, eu vou falar aqui, mas eu vou deixar o espaço mais para Heude, né? Eu posso falar até besteiras. Mas vamos lá. Realmente, como progresso aliado com sustentabilidade, né? Primeiro porque parece algo utópico. E aí vai muito na questão da maneira que aprendemos, da maneira que a sociedade, principalmente ocidental, percebe a sua relação com o meio, a sua relação com a natureza, o que a gente chama de natureza, mas com o meio. A nossa perspectiva antropocêntrica coloca o ser humano no centro, né? Antropocentrismo, o homem no centro. Então, ao colocar o homem no centro, a ideia de que todos os bens naturais estão ao nosso dispor, a maneira de utilizarmos da maneira que quisermos utilizar. Então, aí nós utilizamos, porque assim, Deus criou o homem, e aí não estou fazendo nenhuma crítica à religião, mas a ideia que você também vem nessa ideia, Deus criou o homem e dispôs para o homem tudo, os animais, as florestas, água, enfim. E aí cabe ao homem utilizar da maneira que ele quer. Só que o problema é que uma coisa é quando você tem uma população mundial pequena. Outra coisa é quando a população mundial aumenta, vai aumentando, né? E aí agora, como conciliar isso? Não é fácil conciliar exatamente porque a nossa cabeça, nós fomos educados dessa maneira. Você olha só, fazendo contraponto com os povos originários, com as comunidades indígenas, a relação que eles têm com o meio é uma relação de respeito, de sobrevivência e de respeito ao meio. Né? Eles não tiram, não extraem tudo o que pode extrair, mas convive. Né? Eles sentem parte daquilo. Eles não estão acima daquilo. Você vai ler um livro de Krenak, né? Ailton Krenak, né? Que é filósofo indígena, né? Mas cito ele porque recentemente li alguns livros dele. Então você percebe que a visão dos povos originários é de ser participante como um todo. E sendo participante, você não vai explorar a tal ponto para você acabar com os recursos. Só que nós não. Veja só, se você tem, Azenilton, um pedaço de terra, vamos lá que você seja um grande fazendeiro, certo? Que você seja latifundiário. E se você descobre que nessa sua terra tem minérios, né, valiosos, que tem ouro, que tem prata, ou que tem qualquer outra coisa, pronto, você vai fazer todo o processo para você tirar da terra ali, não importa as consequências para o meio. Não importa que você vai acabar com nascentes, não importa nada disso. Você quer enriquecer, você vai ficar rico.
certo? Já para as comunidades, para os povos originários, esse não é o principal ponto. Entende? Então, assim, nessa ideia nossa de progresso, porque qual é a nossa ideia de progresso? Nossa ideia de progresso é acumular. Esse que está o problema, talvez. Porque a nossa ideia de progresso é acumular. O que é progresso? O progresso é você ter dinheiro, ter casa, ter fazenda, ter carro. E isso é progresso. Você não entende progresso como você viver bem. Você não entende progresso como você ter rios não poluídos. Você não entende progresso como você viver numa casa simples, mas viver bem. Trabalhar menos. E ter uma vida mais tranquila. Você não entende progresso como isso. O que você entende como progresso? É acúmulo e mais acúmulo. E para fazer acúmulo, você vai ter que atacar a natureza, vai ter que atacar o meio. Não vem de falar natureza, é melhor falar o meio que você vive. Né? E quando você ataca o meio, as consequências virão para você e principalmente para aqueles que não têm as mesmas condições de você e que você no progresso conseguiu acumular. Mas o progresso gerou uma camada de excluídos. E esses excluídos agora, o que faremos com eles? Esses aí estão travando o progresso. Então, vamos fazer uma maneira aí de deixar eles à margem mesmo, porque eles não conseguem evoluir, o problema é deles. Entende? Então, é um problema seríssimo. Porque, sinceramente, eu não vejo muito, com essa educação que nós temos, com esse pensamento ocidental que nós temos, com esse antropocentrismo que nós temos, como resolver esse problema. Não vejo. Porque a nossa ideia de progresso é exatamente essa. E aí a pessoa pergunta, como assim vai disponibilizar terra para os povos originários, sendo que eles não produzem nessa terra? Olha a ideia. Mas qual é a produção aí? Claro que eles produzem. Eles produzem para sobreviver o suficiente. A ideia não é produzir, fazer uma monocultura, por exemplo, né? De produção em larga escala. A ideia é produzir o suficiente para sobreviver e viver bem. Só que aí nossa ideia de viver bem é diferente. Então, aí está o paradoxo mesmo, né? Aí entra em conflito essas ideias e que é tão difícil de resolver. E não é à toa que os países capitalistas, os grandes países, não conseguem entrar em acordo toda vez que vão discutir, tomar decisões para melhorar a questão de diminuir o problema do efeito estufa, enfim, não consegue chegar a um acordo. Menos emissões de gases poluentes, não consegue chegar a acordo exatamente por quê? Porque os interesses são de progresso. Interesse de progresso é acúmulo. E os países capitalistas, não. Os outros países lá do terceiro mundo, como a gente chamava antigamente, que hoje nem chama mais assim, esses países aí que se viram. Ainda tem aí o Brasil com a floresta amazônica, e aí a narrativa aí, agora sim, essa narrativa que você traz. A Europa já acabou com as florestas, né? E agora quer controlar? Nessa narrativa, preciso entender que realmente eles acabaram. Mas a gente não pode usar essa narrativa para também acabar com a nossa aqui, certo? Eles querem controlar a gente? Agora vamos destruir tudo aqui também, porque a gente precisa de progresso também? Não é assim que funciona. Mas que, realmente, a preocupação dos europeus, países europeus, os Estados Unidos, não é, claro, uma preocupação com o Brasil, não é uma preocupação com a América do Sul, é uma preocupação, principalmente, é lá o pulmão do mundo, como a gente diz assim, né, entre aspas, né, claro. Mas a preocupação é como vamos manter a nossa predominância nesse mundo ainda aí. E o Brasil tem, a América Latina ainda tem muita água, ainda tem muitas florestas, então tem que preservar lá, né? Mas não está preocupado com a gente. Mas nós, preocupados conosco mesmo, precisamos rever a maneira, né? E aí precisa ser uma maneira de educação que vai levar tempo. E eu não sei se vamos conseguir esse novo pensamento, essa nova maneira de pensar o mundo. Né? Essa nova maneira aí, só a gente seguindo aí o Ailton Krenak, não sei se vocês já leram, mas quem já leu, eu até indico aí uma leitura de Ailton Krenak, né? Ele tem até as ideias para adiar o fim do mundo. Muito bom. Então, vou passar aí para a Rio. Acho que eu falei que não ia conversar muito e acabei falando muito. Eu enxergo esse equilíbrio da seguinte forma. Hoje, o pessoal vem desenvolvendo diversas tecnologias para aumentar, simplesmente não aumentar, conseguir produzir em larga escala. Hoje a gente vê, principalmente as lavouras de soja,
onde se passa com um avião por cima, se joga um herbicida, salvo engano, um Roundup, sem precisar a capina. O que eu enxergo que pode ocasionar para o futuro é o uso da tecnologia, não só para isso, mas para que se melhore a qualidade e a quantidade dessa produção. Usar essa tecnologia basicamente para o bem da população, não para o bem do indivíduo que vai simplesmente produzir commodities para que ele consiga ganhar dinheiro, trazendo aí na linha que Irineu trouxe, simplesmente para acumular num suposto progresso, onde ele vai ter um carro de 1 milhão, mas a pessoa que mora perto da lavoura dele vai estar morrendo ali de fome, às vezes morrendo com diversas doenças ocasionadas por isso. O que eu enxergo aqui, a tecnologia é suficiente, vai ser suficiente para melhorar a produtividade agrícola, que basicamente nós necessitamos do campo, pois todo mundo vai comer 2, 3, 4, 5 vezes por dia, e a cultura e o alimento vem do campo. Ninguém produz isso no Arranha-Céu, não vai produzir na Avenida Paulista, não vai produzir em Manhattan, não vai produzir nesses locais. Quem garante a alimentação é o campo. Mas para que o campo seja autossuficiente, vai ter que ser empregado tecnologias nele para que, na mesma área que hoje ele produz 50 sacas de soja, ele vai ter que ser capaz de produzir 100 para que ele evite depois de ir para uma área de proteção ambiental que também é necessário para que nós conseguimos viver depois como sujeitos, como cidadãos de uma sociedade organizada. Porque daqui a pouco, se for acabando tudo, essa organização de civilização que nós temos vai deixar de existir. Porque quando o calo aperta, meu irmão, é cada um por si e o resto por ninguém. E da forma com que a gente está se organizando, pensando, principalmente no planeta, vai ficar nessa situação. A gente assiste esses filmes de catástrofes ambientais, pensa que aquilo é utopia. Até que veio a pandemia e a gente viu na pele que aquelas catástrofes elas podem acontecer. E tomara que não aconteça com relação a questões alimentares e com relação ao clima, porque geralmente sempre o mais fraco é penalizado. E as tecnologias que eu me refiro é justamente para fazer o equilíbrio desse menos favorecido para quem tem mais. Há um tempo atrás, as terras da Chapada Diamantina, o pessoal falava que não prestava nem para fazer alimento para jegue, que nem jegue conseguia comer o que produzia lá, porque era algo que não tinha tecnologia. Hoje, a Chapada Diamantina é dos locais mais produtivos da Bahia e, por consequência, do Brasil. Se produz mais na Chapada Diamantina batata, que era algo que a gente era utopia, que a gente só comprava o que vinha de fora, se produz mais batata na Chapada Diamantina do que se produz em Minas Gerais, do que se produz no Paraná e Santa Catarina, que eram locais extremamente produtivos. Por quê? Foi trago para lá tecnologia que melhorou não só o manejo da cultura, mas também se melhorou a questão de solo, se melhorou a questão de irrigação, que querendo ou não, culturas profissionais requerem irrigação, se usa muita água, se usa, mas se não tiver irrigação, não se produz o ano todo. E se não se produzir o ano todo, a gente vai comer 6 meses e vai ficar 6 meses com fome e todo mundo vai morrer. Infelizmente, é uma prática. A forma com que eu vejo do equilíbrio é isso, é o uso da tecnologia para melhorar as técnicas de produção, para que se produza mais, se produza alimentos de qualidade, que se evite esses usos desses agrotóxicos que são tão violentos para a população em geral, não só quem vai consumir o alimento in natura ali, mas as pessoas que estão perto delas também, que sofrem muito isso. Eu tive um trabalho na universidade mesmo, do qual isso foi um recorte da Argentina, uma indústria lá que produzia, uma fazenda que era campeã na produção de soja, as pessoas que moravam perto dela, todos estavam desenvolvendo câncer e desenvolvendo mazelas de pele por conta do uso indiscriminado do agrotóxico na lavoura de soja. Ou seja, estava usando uma tecnologia, que era um avião para fazer uma pulverização na lavoura, só que o que esse avião passava jogando, ele não jogava simplesmente só dentro da lavoura dele, ele jogava na vizinhança todinha, que ocasionava todo o processo. Então, na época, uma das minhas defesas foi isso, que se usa a tecnologia, mas se usa a tecnologia com responsabilidade, pois a tecnologia vai garantir para a gente o futuro e vai evitar também que essas áreas hoje que são preservadas, poucas elas, né, porque basicamente todos os biomas do Brasil hoje estão sendo extremamente degradados, para que se use essa tecnologia para melhorar a vida de todo mundo. Eu não sou contra o grande proprietário que investe o dinheiro dele ganhar o dinheiro dele, não, mas eu sou contra a forma com que ele usa para prejudicar quem mora no entorno e também para entregar algo que não seja de qualidade para o consumo da gente, dos nossos filhos, de todo mundo.
Certo, Reudes, foi interessante essa passagem de vocês aí, tanto sua quanto de Irineu, trouxe assim um esclarecimento melhor para quem está nos ouvindo. E assim, a questão do paradoxo é provocativo, Irineu, eu sempre gosto de fazer isso. E assim, não vou deixar de provocar vocês, e já vou iniciar aqui mais uma provocação, Reudes. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente, por exemplo, eu vou falar por mim, quando eu penso em sustentabilidade, eu penso no pequeno produtor, no produtor que cuida ali da sua terra, tem a produção orgânica, tem sua galinha, tem sua galinha, suas galinhas, tem seu porco, aquele porquinho de chiqueiro no fundo, aquela pocilga simples, e aquela hortaliça, aquela coisa bem orgânica. E assim, a gente sempre faz um contraponto, porque é interessante nessa última passagem que você fala sobre a questão das grandes produções, porque, de fato, infelizmente, esses pequenos produtores, eles não dão conta de alimentar essa quantidade de gente que tem na Terra, né, no nosso planeta. Então, assim, infelizmente, a prática da cultura em massa, ela requer um uso vamos dizer, defensivos para uma grande produção. Infelizmente, a partir do momento, por exemplo, que você planta, e aí eu não sei muito bem de terra, assim, mensurar o tamanho, mas vamos lá, você planta, dá um exemplo aqui, você entende mais do que eu, você me corrige aí da hora que você for falar. Por exemplo, um pequeno produtor que planta 1 hectare de terra, eu não sei mensurar o tamanho, mas vamos lá, plantou 1 hectare de milho. Complementar aí para você saber o que é hectare. Basicamente, o hectare é um campo de futebol. As medidas de um Pronto. hectare 100% que vão dar 10 mil metros quadrados. Pronto, beleza. Então vamos lá, vamos colocar a partir desse exemplo que um pequeno produtor plantou esse 1 hectare de milho. Ele consegue fazer um controle melhor das pragas do que quem planta, por exemplo, 4 hectares. É isso? Perfeito. Então, por exemplo, se ele com 1 hectare, talvez ele consiga controlar ali no manejo mais biológico do que um que planta 4 hectares, né? Então, assim, a gente tem hoje no país, eu acho que o grande problema hoje que a gente tem, aí eu vou ouvir você, Reudes, depois eu quero ouvir Irineu também, é essa questão desenfreada desse avanço da agricultura, e aí quando eu vou falar agricultura, eu vou incluir também a pecuária, que é uma grande causadora dessa degradação de floresta, de devastação, de desmatamento. E assim, o impacto não é só um impacto quando que a gente olha só um impacto depois que passou, mas são contaminação dos lençóis freáticos, a perda da biodiversidade, a matança dos animais nativos que essa expansão causa. E aí eu queria ouvir de você, Helder, e depois eu vou ouvir de Irineu, esse impacto, a que ponto esse impacto ele é aceitável, vamos dizer assim, até porque a gente precisa, o ser humano é um animal carnívoro, né? Consome carne, precisa, e a gente sabe que a produção para se criar gado requer muito espaço. Mas até que ponto é uma coisa aceitável, ou até que ponto a gente está disposto, seria uma reeducação da humanidade para lidar com essas novas situações, essas novas complicações que a Terra está passando. Aí eu queria ouvir você, sua opinião, e depois Irineu. Assim, falar de até que ponto é aceitável é um pouco complicado, porque a gente não consegue fazer uma mensuração disso. Agora, infelizmente, o impacto hoje da pecuária é enorme, principalmente na Amazônia. Hoje, um dos locais que mais se produz questão de gado bovino é na Amazônia. Aí se envolve ali os estados ali do Amazonas, Pará, aquela área ali onde mais se produz hoje questão de gado para corte, para pecuária de corte, né? Não a pecuária leiteira que a gente vê ela mais aqui para o sul, Minas, esses estados.
Infelizmente, hoje, a área que vem sendo destinada à pecuária ela é gigantesca, porque nós somos o país no mundo que mais produzimos animais para corte. É tanto que até uma fala trazendo aqui Lula, que ele fala que não é aceitável os brasileiros não poderem comer carne em um país que produz tanto boi. Só que esse uso da terra vem sendo discriminado por quê? Estão avançando na área de proteção ambiental de forma ilegal, onde se tira floresta nativa para se colocar pasto para o boi comer. É evidente que o boi precisa comer, porque o boi vai ter que estar gordo para que a gente possa comer o boi. Igual você falou, nós somos carnívoros. Porém, o uso da forma com que os grandes pecuaristas vêm fazendo que está sendo discriminado. E esse impacto não é só simplesmente aqui onde a gente consegue ver. O maior rebanho do mundo, por consequência, produz a maior quantidade de metano do mundo. Metano também é um gás extremamente nocivo, porque a gente começou lá no início da conversa para o efeito estufa. O arroto da vaca é basicamente um carro funcionando. E isso vai ocasionar diversos problemas voltados à questão de equilíbrio ambiental, tudo. Porque o agravamento das questões ambientais com efeito estufa, ocasionado também pelo metano emitido pelas vacas, vai ocasionar má distribuição das massas de ar, que por sua vez vai ocasionar chuva em um lugar, seca em outro, tudo. É um problema macro, não é simplesmente um problema micro, onde você vai lá, não, já que o problema é as vacas, vamos tirar as vacas aqui e vai resolver. Não é. Porém, a gente precisa pensar no equilíbrio, coisa que, infelizmente, não vem sendo pensada. A pecuária é necessária, porém a floresta em pé também é necessária, porque a biodiversidade dá o equilíbrio. O local onde você tira diversas espécies, várias delas em alguns locais até endêmicas, que só vão existir naquele local. Para você colocar simplesmente braquiária para o boi comer, vai nos custar muito depois. E é o que a gente está falando desde o começo da conversa. Se a gente não pensar no futuro, a gente não vai ter futuro. Da forma porque a gente só está pensando nesse, digamos assim, nesse progresso instantâneo agora, sem pensar no futuro, vai dar problema. É evidente que, já foi falado aqui também, a Europa acabou com sua floresta, fica querendo mandar na floresta dos outros. Agora, imagine se esse pessoal não tivesse de olho aqui, como estaríamos? Agora a gente já vem sofrendo aí com a maior seca da história. Será que não tem nada a ver com todo esse mau uso indiscriminado das áreas aqui no país da gente? Porque algo que você mexe, que você desequilibra, depois a gente não pode cobrar equilíbrio. De ouvir você, Irineu, um pouco sobre essa última passagem de Hildes aí, o que a gente discutiu aqui antes. Olha, como o Hildes fala, realmente falar de um equilíbrio é muito complicado, né? Falar de onde é aceitável é muito complicado, porque a pecuária é algo que é necessário para o nosso modo de vida. Você vai imaginar o Brasil vai reduzir o consumo de carne, de derivados do leite, é muito complicado. E aí você, olha só, e aí, como eu sou da área de história, a gente pega mais pesquisa de história. Inclusive, o gado, né, o bovino, ele vai ser um dos responsáveis pelo povoamento principalmente aqui da região do Nordeste, que é aqui no litoral e depois vai adentrando os sertões na criação de gado. Bom, veja, você, Zilton, que já morou em Ibicuí, né? E aí falo de Ibicuí, minha cidade, e aqui também, agora morando em Ibicuí e Macarani. Aí você, olha só, Ibicuí é uma cidade que ela vai, e até eu brinco, eu não sei como que Ibicuí vai ser colonizada, seu domínio branco, do homem branco, só já no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Eu fico perguntando, e seria ter pesquisa, mas é muito difícil para fazer pesquisa nessa área, porque a Ibicuí está tão próximo do litoral e a colonização chega tão tardiamente, graças a Deus, mas chega tão tardiamente, certo? Mas veja só, Ibicuí, ele vai, a partir do início do século XX, aí 1913 ali, mais ou menos, que ele vai começar mesmo a questão de povoamento branco. Já tinha indígenas, né? Possivelmente quilombolas, mas o homem branco, dominação colonial,
mais ou menos de ideia, nem a ideia colonial mais, o Brasil não é mais colonial, mas de dominação do homem branco a partir do século XX. Bom, e era matas, como a gente costuma dizer, matas virgens. Região Mata Atlântica, que é a região Ibicuí ali, Mata Atlântica. Aqui também, Macarani, pelo que eu percebo também, é Mata Atlântica. Aí você olha, antes de começar o bate-papo, estava olhando aqui sobre Mata Atlântica, hoje nós temos cerca de 24% só de Mata Atlântica, cerca de 24%. Sendo que desses, somente 12% é como se fosse ainda, o que a gente chama de matas virgens, mais conservadas, vamos dizer assim, melhor palavra para dizer, certo? Mais ou menos isso. Alguns dados que eu peguei aqui. Ibicuí, em 100 anos de domínio, vamos dizer assim, em 100 anos, você não encontra quase nada de Mata Atlântica mais. Por quê? Porque qual é o forte de Ibicuí? Pecuária. Certo? E aí, assim, não estou fazendo uma crítica aos pecuaristas, não vai entender que estou fazendo uma crítica aos fazendeiros, não é isso. Estou falando que o modo de produção nosso, de sobrevivência, de produção, sendo um pouco marxista, né? O modo de produção diz como que como que você vai viver, né? E quem você é, o modo de produção. Então, olha o modo de produção. É pecuária. Quase toda a vegetação originária já foi retirada. Você tem, e Ibicuí você tem, lá, você conhece, chama Serra da Lontra, né? Que ainda tem alguns requisitos de Mata Atlântica. E mais que cada dia que passa, Zinilton, você já tem um tempinho que foi em Ibicuí, não é? Tem sim, mais de 15 anos. Pois então, que você chegar agora, você vai se surpreender. Porque cada tempo que passa, cada ano que passa, você vai vendo maior desmatamento, você vai tirar dessa cobertura. Essa cobertura que tinha. E Ibicuí não tinha problema muito com questão de água. Água potável, Ibicuí era tranquilo, há alguns anos atrás. Agora, em período de seca, qualquer período de seca, começa, embora agora fizeram lá, trazendo água de Guaíra, para você ver, trazendo água de Guaíra para Ibicuí, certo? Exatamente para quando tiver problema de seca, Ibicuí não sofrer tanto. Mas veja, que era um município que não tinha esses problemas. Mas agora desmatou boa parte ali da Serra da Lontra, falando aqui para você que lembra aí, Rio de Serra da Lontra, a cidade fica-se e a Serra da Lontra está ali próximo, e muito das nascentes ali da Serra da Lontra. E é um problema sério, por quê? Porque para o desenvolvimento da pecuária, você precisa desmatar. E aí, Ibicuí não tem mais quase nada de vegetação nativa. Assim também como aqui em Macarani, que eu ando por aqui, aí, percebo pouco vegetação nativa. Então, esse é um problema muito complicado. E aí, que a gente fala é muito interessante. Olha, a gente pensa, a gente como todo, sociedade como todo, não é eu e você sozinho, isolado. Ou nós precisamos, uma maneira de tentar sair disso aí, ou então não tem futuro, como está dizendo. E aí nossos filhos vão sofrer mais ainda, não é isso? Então, assim, é uma situação muito complicada. E aí eu vou lembrar do Aristóteles, né? A justa medida. Não é eliminar, não é você fazer uma crítica maluca também contra os pecuaristas, eliminar, não é isso. Mas é preciso pensar como produzir, mas que mantenha ou que recupere parte dessas florestas. Porque é o nosso pulmão, gente. A gente precisa de água também, e está muito ligado, aí Hildes vai falar melhor sobre isso, né? Está muito ligado à questão da vegetação nativa, da questão da manutenção dos rios, das matas ciliares, das nascentes. Então, ou a gente pensa isso, ou então nós vamos ter esse problema. Já estamos com problemas sérios, não vamos ter, não. Já estamos com problemas sérios. Mas esses problemas vão aumentar cada vez mais. Aproveitando essa deixa sua, Irineu, conheço bastante. Eu morei lá em Ibicuí mais de 6 anos, e quando eu saí de lá, a Serra da Lontra ainda era bem preservada. Eu lembro que eu visitava lá o povoado, a região da Lontra, e era bem nativa ainda a Mata Atlântica. Mas assim, meus amigos, caminhando aqui para a parte final do nosso podcast, de antemão já quero agradecer vocês e dizer que foi assim bem espetacular mesmo o nosso bate-papo, como o tema exige. O tema exige, foi bem interessante os pontos de vista que a gente discutiu aqui,
Mas eu gostaria de ouvir, antes da gente partir para o encerramento, eu gostaria de ouvir um pouco o Reudes sobre o que a gente pode fazer, Reudes. Você trouxe muito bem na sua penúltima passagem, sua penúltima fala, a questão da tecnologia. E eu concordo contigo, eu acho que a tecnologia é que vai nos salvar de uma catástrofe, talvez, mas aí ela precisa ser usada de forma correta e coerente como é que se diz, em acordo com cada região. Eu queria ouvir de você, Reudes, e depois vou ouvir de Irineu, como esse processo pode se dar, um processo de conscientização da sociedade como um todo, a educação ambiental, como cada um nós, como indivíduos, podemos contribuir com essa preservação, a verdadeira frase de da andorinha só não faz verão, mas nesse caso eu acho que faz, porque cada andorinha, né, cada um de forma individual fazendo sua parte, a gente consegue fazer um todo, consegue chegar em uma quantidade de satisfatória. Aí eu queria ouvir você, como a gente pode, como o governo, ou os meios governamentais, as ONGs e mesmo a comunidade internacional que você citou, que nos fiscalizam aqui, e de fato é um regulador dessa situação, porque se deixasse já teria desenfreado mais, né? São investimentos que traz também para as próprias população ribeirinhas que para ajudar a preservar em algumas regiões. Eu queria ouvir de você como a gente pode dar um passo de conscientização ambiental como um todo, porque boa parte da população ainda talvez ache que não é a hora ou que é besteira ainda pensar nisso. A palavra você já falou. Primeiro é conscientização e depois informação. As pessoas elas têm que tomar partido do que está acontecendo. Simplesmente não é só chegar e ver o Jornal Nacional com aquelas informações que eles vão trazer ali, da forma com que querem trazer, e simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada. E a maioria das pessoas vê isso. As praias climáticas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a Cheia, aconteceu lá, infelizmente, o pessoal lá ficou fora das casas, mas agora a vida já voltou ao normal. Aí teve aqui na Bahia também a questão da chuva. Parece que as coisas só não, assim, tipo, como se fosse um acidente. Você só vê passando na televisão, mas você só se dá conta de que aquela coisa pode acontecer quando acontece com você ou com alguém próximo a você, que você sente aquela situação. Nós, como um todo, como sociedade, nós devemos sentir essa situação e criar mecanismos para que ela cesse, não avance, igual a gente vê simplesmente só as coisas avançando. Então, é fazer um trabalho bem feito de conscientização de todo mundo, principalmente as crianças, que é melhor quem absorve as informações e às vezes puxa até como diz, a orelha da gente, né, dos mais velhos. Ó, pai, está errada essa situação. Eu vi que usar o telefone quando está dirigindo o carro é errado. Não pode, o pessoal falou, acontece. Então, o que a gente tem que fazer é informação, trazer para as pessoas o que de fato vem acontecendo e que, se continuar da forma que está, as consequências que nós vamos ter lá na frente. Porque daqui a pouco o que vai ter vai parar de ter água, porque vai ter, com a quantidade de poluição que vai ter na atmosfera, vai começar a chover ácido em tudo quanto é lugar, nós não vamos ter mais água potável, digamos que assim, na parte exposta, né? Vamos ter que estar cavando simplesmente poço para estar tomando água. É uma coisa que, se da forma com que está indo, se a gente não tomar providência, vai acontecer isso. Depois vai começar a faltar alimentos. Aí vai ser simplesmente a reação em cadeia para a gente próprio estar se degradando. Aí, mas as pessoas falam, mas a população, ou a humanidade aí, contando, a gente vem com milhões e milhões de anos, mas simplesmente o processo de evolução que teve praticamente nos últimos 20 anos, a sociedade não teve nos outros 200 que teve para trás. Aí nós estamos acelerando um processo muito rápido. Tem locais que vão deixar de existir por conta da ação humana, que está fazendo o quê? Eleva a quantidade de problemas ambientais que, por sua vez, vai ocasionar nisso simplesmente 1 metro subir o nível do mar em uma situação, em determinados locais, vai varrer países do mapa. A Holanda, por exemplo, mesmo se subir 1 metro, ela deixa de existir.
Ou seja, se a gente não se conscientizar, nós próprios vamos acabar nos matando e tirando das gerações futuras a oportunidade de desfrutar do que nós desfrutamos hoje, principalmente nós aqui no Brasil, que somos abundantes em águas, em alimento. Por mais que tem pessoas que passam fome, passam. Mas, assim, não é por falta de alimento, é por falta de distribuição e por falta de equilíbrio nas questões do mais rico para o mais pobre e para o miserável. Porque tem muita gente que olha, principalmente a classe média, que acha que está perto do rico. Não, ela está mais perto do miserável. E isso é uma realidade que nós temos que nos conscientizar. Porque hoje nós somos autossuficientes na produção de alimentos, que é basicamente inaceitável que pessoas num país igual ao nosso passem fome. Por quê? Falta de equilíbrio. Eu venho batendo nessa tecla sempre. Quando a gente conseguir equilibrar as coisas em todas as áreas, basicamente nós teremos uma condição de vida melhor. Aí, trazendo para o que você perguntou, de melhorar, eu acredito que só com investimento, educação e conhecimento. Igual, trazendo de novo outra frase sua, a andorinha sozinha não vai fazer o verão, mas tem que essas andorinhas sozinhas se conscientizar para se organizar e fazer um verão dessas andorinhas organizadas, para que a gente possa ter vários outros verões. Muito bem, Reudes. Eu gostaria de ouvir, Irineu. Fica até difícil falar depois de Reudes. Então, eu vou. Você que gosta de paradoxo e gosta de provocar, Zinito, aí eu lembro do apresentador lá, né? O que é a vida? Saudoso Abujanra. Isso, esqueci do nome dele. Mas vamos lá. E aí eu vou entrar aqui na questão do paradoxo e ser um pouco ir contra o ponto de vocês colocam, só para provocação também. A questão da tecnologia que a gente coloca e que pode ajudar bastante, mas ela traz consigo um paradoxo muito grande também. Porque é também essa tecnologia que nos permite estar onde estamos e com problemas que estamos. Entende? Olha só, porque assim, é um negócio muito paradoxal e muito complexo. Porque a população mundial aumenta exatamente porque a tecnologia nos permite isso. A partir das revoluções agrícolas, enfim, já é tecnologia, que as pessoas às vezes acham que tecnologia é só agora, né? Mas a partir da revolução agrícola, lá do Neolítico, em que o homem começa a sedentarizar, plantar e ficar mais tempo, vamos dizer, em família, e começa a construir sociedade em si, a partir daí que vai expandindo, vai permitindo viver mais, vai permitindo aumentar o número de pessoas. E a partir daí a tecnologia só vai aumentando e vai permitindo. Chegamos nessa bolha de bilhões de habitantes no mundo. E aí, como eu te disse, temos alimento ainda para todos. Mas o processo tecnológico, o problema, não sei, e aí vem a questão de consciência, que é outra coisa que a gente tem que discutir, né? Talvez a gente faça um programa para discutir o que é consciência, Zenilton. Mas por quê? Por que a tecnologia agora... porque nós não temos, sei lá, a empatia com o outro. Porque a tecnologia, ela continua, é ótima, mas fica a serviço de grupo de privilégios. Quando a tecnologia avança, ela, ao mesmo tempo, ela coloca à margem milhões de pessoas. Milhões de pessoas não têm acesso a essas tecnologias. E eu não estou falando de tecnologia do celular apenas, de você tá, mas não tem acesso à tecnologia. Então, vai deixando milhões de lado. Agora nós estamos numa discussão muito forte com a questão da inteligência artificial. E aí as máquinas, como é que vai ser, como não vai ser e tal. Mas também já há uma discussão de que é possível que o advento dessas máquinas mais inteligentes vai gerar um desemprego maior ainda, porque a mão de obra vai ficar obsoleta, a mão de obra humana. E aí? Então, assim, só lembrando essa questão do paradoxo, menos romântico com a tecnologia. Ela pode ajudar, mas sendo gerida, essa é a palavra, pronto, encontrei a palavra. Sendo gerida desse mesmo modelo, não vai ajudar.
vai talvez aumentar um abismo, e aí que você colocou muito bem, Reudes, entre ricos e pobres. E nós vamos ter mais uma massa de marginalizados. Essa é uma preocupação muito grande, porque parece que é isso que vai acontecer. Do jeito que vai, é isso que vai acontecer. É só para provocar mesmo e ficar aí no finalzinho do nosso bate-papo, essa reflexão. Muito bem, bem interessante, Irineu, como você traz e essa situação, e realmente, na verdade, a gente vive um paradoxo, de fato. A gente vive a situação onde a tecnologia é inevitável, cada dia mais a gente vê ela se expandindo e os processos sendo muito rápidos, e de outro lado a gente vê que a Terra não precisa disso. A Terra não precisa, a Terra não foi feita para isso, para toda essa tecnologia. Mas assim, meus amigos, Reudes e Irineu, foi muito bom o papo que a gente teve, bem interessante quando a gente traz, coloca situações, analisa alguns pontos, e hoje um tema bem interessante, a questão climática e as queimadas que hoje, infelizmente, estão por toda parte do nosso país. E eu queria ouvir as considerações finais de vocês, a gente chegou aqui no nosso limite de tempo. Aí eu queria te agradecer, Reudes, você hoje como convidado especial, contribuiu bastante com o nosso bate-papo aqui, nosso podcast Papo de AZ. Agradeço mesmo de coração, espero que a gente possa contar com você em outra oportunidade para discutir outros temas. E, de antemão, te agradecer, dizer que é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo. O prazer foi todo meu poder estar dividindo com vocês e também ouvindo de vocês pontos relevantes para a conjuntura que nós vivemos hoje. Sempre a satisfação também poder estar expondo o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente sente de mundo como sujeito, de ocupar também, né, nossa vaguinha nessa vastidão que é o planeta da gente e ver também as consequências que todos nós também acabamos contribuindo para isso, né? A gente tem o carro, tem a geladeira, consome a carne, ou seja, tudo isso também é uma reação em cadeia para que quem está lá na ponta produza tudo isso para que chegue para a gente. Agora, sempre muito importante voltar também às questões do equilíbrio que a gente tanto falou aqui, a questão da tecnologia que ele trouxe aí muito bem pensado, é o outro lado da moeda, né, que não pode a gente simplesmente olhar uma face da coisa. Assim, me abriu os olhos para essa situação, eu como assim entusiasta, né, dessa área de avanço, porque faz parte do meio, sou assentado aqui no assentamento, faz parte da reforma agrária, a gente acaba vendo o mundo de uma forma diferente. É bom a gente sempre ver o ponto de vista de outra pessoa, que é de outra área, que enxerga um mundo diferente da gente, é sempre muito proveitoso. Espero ter contribuído. Com certeza, se for convidado outra vez, estarei aceitando o convite. Foi muito proveitoso demais esse momento aqui com vocês. Agradeço de coração e me coloco à disposição para outras situações. Pronto, muito obrigado, Reudes. O podcast Papo de AZ agradece, e você já deixou uma deixa aí, eu e Irineu, nós somos, assim, bem, como eu posso dizer, bem, está faltando a palavra aqui, mas a gente apoia e gosta muito dos movimentos do MST, né? E aí a gente, numa oportunidade, quem sabe a gente não possa trazer esse tema para discutir um pouco contigo, Reudes. É bom para a gente demistificar um pouco, porque as pessoas olham quem é da reforma agrária como vagabundo, não o cara que vai lutar por um pedaço de terra em um país onde toda a terra foi tomada do dono original, foi especulada para ganhar preço. A maioria das pessoas que têm grandes propriedades não compraram essa terra, elas foram doadas ou tomadas de alguém, ou seja, o pequeno produtor que produz alimento, que coloca alimento na mesa das pessoas. O grande produtor, ele é um produtor de commodities. Querendo ou não, é a verdade do nosso país agrícola em si, porque
como você falou mais cedo, o cara que planta 1 hectare de milho, ele não consegue competir com o cara que vai plantar 500, 600 mil. Só que esse cara que planta 500, 600 mil hectares, ele só está pensando na produção de commodities e vender esse milho. O cara que planta 1 hectare, ele vai vender o milho in natura para o vizinho, vai levar para a feira. É o milho que a gente come. É o milho que você vai consumir, não simplesmente aquele milho que é feito, pensado para uma produção em larga escala, para alimentação basicamente de animais lá na frente, ou para a produção de derivados que não sejam o milho para o consumo. Muito bem. Só agradecer, Reudes, sua presença e dizer que a gente vai, sim, pensar um próximo programa para a gente estar trazendo essa visão sua do MST, você que está ligado diretamente no movimento. Irineu, suas considerações finais, meu amigo? Eu quero só agradecer também a Hildson, né, que traz com tanto brilho esse momento, esse bate-papo, muito bom mesmo, né? E agora fiquei sabendo dessa questão, melhor ainda a gente, no próximo momento aí, bater um papo sobre, e exatamente para desmistificar muito, né, porque esse país, né, com essas narrativas que tem, né? Então, assim, só mesmo agradecer, um abraço, e vamos que vamos. Muito bem, meus amigos. Agradecer a presença do nosso convidado especial, Reudes Santos, e do nosso convidado permanente, Irineu Aranha, e dizer a vocês que estamos encerrando o nosso 3º episódio do podcast. Hoje foi Mudanças Climáticas e Queimadas no Brasil. Nosso muito obrigado. Curta, ouve e assistam o nosso podcast. Um abraço a todos, uma boa noite.